Criadores, tudo bem? Eu sou o Luan. Hoje eu vim apresentar para vocês o conceito de cubo dinâmico e vou aproveitar e falar um pouquinho também sobre cubo counter. Se a gente acessa a tela de cubos e tenta adicionar um cubo, vocês vão perceber que, vou colocar um pouquinho aqui para o lado, aí, vocês vão perceber que existem três tipos de cubo, né? O cubo padrão, o cubo virtual e o cubo dinâmico. Vamos adicionar aqui então um cubo dinâmico para a gente falar um pouco sobre ele. O cubo dinâmico é um cubo, né, que varia conforme algum tipo de variação. Então, por exemplo, se a gente tem dados que variam ao longo do tempo, esse cubo vai poder variar esses dados, assim como se a gente tem ele dependente de outros cubos, conforme os dados desses outros cubos variam, os dados do cubo dinâmico também vão variar. Isso é importante para que a gente reduza, né, a quantidade de manutenções que a gente dá nos projetos. Então, se a gente tem cubos, por exemplo, com o ano atual, quando mudar de ano, essa alteração vai ser feita automaticamente. E a diferença desse cubo é que ele é configurado via query SQL. Eu vou só fechar aqui para mostrar para vocês que a gente tem cubos nativos na nossa base, né? Vocês podem procurar na base de vocês o agrupador nativo. E aqui a gente tem 6 cubos que são formados naturalmente, né? São exemplos de cubos dinâmicos. Eles são configurados direto na tela, não dá para editar a query deles, mas eles funcionam dinamicamente. Se eu clicar, por exemplo, aqui no mês atual, eu vou visualizar o mês que eu estou hoje, né? O mês de novembro de 2022, com o valor 1 associado, né, que é o mês atual, e idem para os outros meses. Vamos lá configurar um cubo dinâmico então. Eu vou dar um nome para ele de, vamos pegar por exemplo o próximo ano. Legal. Vou deixar ele do tipo double, vou colocar ele no agrupamento teste uni. É só um exemplo para vocês, né? E vou colocar aqui a gente precisa escolher dimensões, vou para a dimensão ano. E aí eu vou passar o próximo, mas um detalhe. Depois que a gente passar e salvar, não tem como alterar dimensões desse cubo, né, de cubo dinâmico. Então, definam bem quais dimensões vocês precisam antes de criá-lo, senão vocês vão precisar apagar e adicionar novamente. Mas vamos lá. E aqui agora a gente pode digitar uma query, né, um script SQL, como está escrito aqui, para configurar esse cubo. No meu caso, eu quero o próximo ano. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar um select, vou mostrar uma coisa para vocês. Um select com um sysdate from dual, que seria uma coisa mais geral. Vamos ver o que retorna. Ótimo, ele retornou para a gente a data completa do sistema. Só que eu quero só o ano e eu não quero o ano atual, né? Eu quero o próximo ano. Então, para isso eu vou usar aqui uma função year, para a gente pegar só o ano. Vamos executar e ver. Ótimo, temos 22. Agora eu posso somar o valor 1 para jogar a gente para 23. Posso até usar uma ilhas. Próximo ano. E aí faltou uma coisa importante, né? Observem que eu vou precisar definir em um cubo dinâmico a coluna com o ID da dimensão. No nosso caso está aqui, 2023. E agora eu preciso do valor. E é que tá, eu só tenho uma coluna. Mas lembram lá do exemplo do mês atual? Eu preciso agora de uma coluna com o valor 1, porque eu vou associar o membro da dimensão 2023 com o valor 1 desse cubo, para aí sim eu ter um cubo dinâmico. Então basta que eu coloque uma vírgula com 1 aqui. Eu posso executar, e aí agora sim eu tenho... deixa eu fazer... Posso fazer essa alteração aqui, né? Vamos colocar de K. Isso, bem melhor. Agora sim, vou associar então o membro da dimensão ano e o próximo ano com o valor 1. Parecido aquele esquema de marcar um onde a gente quer no membro de dimensão que a gente quer mostrar, né? Como seria feito no cubo mapa, por exemplo. Posso salvar. Agora se eu procurar pelo meu cubo, clicar em dados, eu vou visualizar que o ano 2023 tem valor 1 e esse é o meu próximo ano.
Então eu mostrei para vocês um exemplo de cubo dinâmico. É possível também que a gente manipule cubos e dimensões dentro desse cubo. E aí eu vou só mostrar para vocês como fazer e em outro momento eu mostro como fazer de queries mais avançadas, né, em relação a isso. Se vocês quiserem chamar uma dimensão, a gente vai utilizar dim underline número da dimensão. Eu sei que a dimensão 2 é a minha dimensão mês. E from posso fazer. Vamos de novo. Eu quero selecionar todas as colunas da minha dimensão 2. Perfeito. Então a minha dimensão 2, posso até trazer. Poderia deixar o nome dela como mês. Vamos executar. E aí observem que a gente trouxe o ID dos meses, a descrição dos meses. A gente trouxe também a coluna ID underline 3, que é pai de mês, que seria trimestre. E a 102 não trouxe para a gente, teríamos que fazer um outro ajuste para conseguir conectar com ela. Então trouxe para a gente as colunas, né, envolvendo a dimensão mês, e traz para a gente só os pais, né, de mês. Se a gente precisasse acessar avô, como por exemplo ano, eu precisaria de um outro recurso para fazer isso. Agora, se eu quisesse selecionar um cubo, eu posso até, vamos escolher um cubo aqui, antes de fazer o ajuste, eu vou escolher lá dos meus cubos nativos, o cubo últimos 12 meses, né? Observe que ele é o cubo 64. Vamos lá no próximo. Vamos selecionar agora esse cubo 64 para ver os valores que retornam. Então, para acessar um cubo, né, dimensão a gente usou dim underline, cubo eu vou usar cub underline 64, que é o cubo que eu mostrei para vocês. Então trouxe aqui os valores, né? A dimensão nessa coluna, mês, e o valor associado no cubo. Para a gente finalizar, né, eu vou mostrar para vocês aqui na tela de dimensões, caso vocês precisem saber qual é o ID de uma dimensão, a gente clica sobre ela e aqui no canto a gente consegue ver esse ID. E aí, ainda pensando em cubo dinâmico, existe uma funcionalidade para dimensões que a gente chama de cubo counter, que é um cubo que conta os membros de uma dimensão. Eu vou criar para vocês na dimensão cidade um cubo counter. Vocês têm que acessar a dimensão. E aqui a gente tem essa opção, criar cubo counter. Observem que aqui a gente tem 4 membros. Criei o cubo. Agora eu vou na tela de cubos. Vou pesquisar por count, cidade. Aqui vem cidade. E se eu clicar em dados, eu vou visualizar o valor 1 associado àqueles membros. E o bacana desse cubo é que se eu adicionar membros nessa dimensão ou retirar, seja de uma visão de dev, né, eu adicionando diretamente ou com o data reader ou de alguma outra maneira, ou o mesmo user, através de uma adição de dados na tela, ele vai respeitar essa adição ou remoção de dados. Esse cubo é muito usado, né, quando a gente precisa contar alguma coisa. Então, se eu precisar fazer a contagem, se eu precisar fazer algum cálculo de média, mesmo se eu precisar abrir algum source por essa dimensão cidade, ele é importante. Então, vocês conheceram hoje como funciona um cubo dinâmico, né? Para que utilizá-lo, como configurá-lo. Também um cubo counter, que conta os membros de uma dimensão. E eu retorno em um próximo momento para mostrar para vocês queries mais avançadas relacionadas ao cubo dinâmico. Vejo vocês numa próxima oportunidade.